Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Agora é sobre sistema de numeração, hein? Bom pessoal, na antiguidade, coloquei até aqui nosso Capitão Caverna para indicar que é algo bem antigo, não é isso? Havia várias maneiras de fazer contagem. Uma delas era através de riscos em ossos, que mais? Fazer nós em cordas, contar através de pedras. Para cada unidade era colocado uma pedra, certo? E também através das nossas mãos. Isso antes de sistemas de numeração que foram elaborados por civilizações. Bom pessoal, e quais são os tipos de sistema de numeração que nós temos? Há vários, né? Um deles é o egípcio. Quem lembra dos egípcios, lembra logo de pirâmide, certo? Dos faraós, dos camelos e assim por diante. Bom pessoal, aqui tem os tipos de numeração egípcio. Nós temos aqui esse primeiro tipo, que é uma haste, certo? Essa haste era um traço onde a gente poderia repetir esse traço até 9 vezes, indicando que seria o número 9, certo? Essa artezinha aqui, esse traçozinho aqui. Já para fazer o número 10, a gente usava esse outro símbolo aqui que se chama calcanhar, certo? Esse símbolo aqui, o calcanhar, ele também poderia ser repetido até 9 vezes, certo? Só que 9 vezes desse calcanhar dá 90. Para fazer o 100, ele já usava outros símbolos egípcios, que era chamada corda enrolada. Olha só, esse símbolo aqui vale 100. E também poderia se repetir 9 vezes. Já para fazer o 1000, a gente usava a flor de lótus. Bem complicado, né, para ser desenhado toda vez. E para fazer o 10.000, usávamos o chamado dedo indicador. O pessoal realmente parece com o dedo indicador, olha só. E para fazer o 100.000, nós usávamos o símbolo chamado peixe ou girino. Para quem não lembra o que é girino, é aquele sapo em formação. E realmente aqui parece com esse sapo. E todas essas figuras aqui, pessoal, elas podem ser repetidas até 9 vezes, ok? E depois aqui desse girino, nós temos um homem ajoelhado. Olha só, como o nome aqui é sugestivo. É justamente isso. E ele já vale o que? 1 milhão. Ok? Vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui o 12. Como fazer esse 12? Bom pessoal, para fazer o 12, nós tínhamos aqui usar esses símbolos aqui. Só que a gente sempre pegaria o maior possível, né? Então, para fazer o 12, se eu pegasse o calcanhar, daria 10 já. E ainda está faltando o quê? 2 algarismos. Então, para fazer o calcanhar, eu preciso ainda de 2 hastes. Vamos ver então como é que ficaria um calcanhar e 2 hastes. Entendido? Já para fazer o 1234, eu vou necessitar do número maior possível, que seria 1000, não é? Então é a flor de lótus. Depois do 1000 eu preciso de 200. O maior possível aqui nós temos, depois da flor de lótus, seria a corda enrolada. Então eu preciso de 2 cordas enroladas. Ok? E para fazer o 30, eu preciso de 3 calcanhar. 3 calcanhar. Então daria 1230. E falta só o que agora? O 4. Eu posso colocar sendo 4 hastes, certo? Pronto. Ok? Esses símbolos então formaria o 1234. Bem complicado, hein? Bom, e o 99? Como é que eu faria para fazer o 99? Bom, pessoal,
Como eu falei para vocês, os números podem se repetir até 9 vezes, certo? Então, para fazer o 90, eu não posso usar uma corda enrolada, porque já passa de 99. Então, eu tenho que usar 9 calcanhar. Olha só. E para fazer, o caso aqui foi o 90, para fazer o 9, vou ter que usar 9 artes. Assim, eu faria então o 99. Era um sistema bem complicado, não é isso? Já o sistema romano, ele era melhor, certo? Nós temos aqui, para usar o sistema romano, algumas letras. Essas são as letras que é utilizado no sistema romano. A letra I, representando o número 1. A letra V, representando o número 5. O X, representando o 10. O L aqui representando 50. O C, 100. E o D, 500. E M, 1000. Bom, pessoal, ele usava esses símbolos aí. Mas como eu poderia encontrar os outros números, não é isso? Eles têm algumas regrinhas para isso. Olha só. Primeiro, vamos ver aqui onde a gente utiliza hoje em dia esses símbolos. Nós temos aqui em designação de séculos e datas, ainda hoje usa esses símbolos romanos. Indicação de capítulos e volumes de livros, certo? Nós temos também alguns mostradores, né? Entendido? Bom, mas então sobre as nossas letras. As letras I, X, C e M só podem ser repetidas 3 vezes. Atenção, hein? Atenção. O que mais? Tipo 3. O 3 a gente tem que colocar 3i. Por exemplo, o 20 coloca 2x. Eu posso colocar até 3, então eu posso colocar 2x. E o 300 eu posso colocar o que? 3c, certo? Que representa o 300. E esse M também, pessoal, viu? Quando o símbolo de maior valor aparece antes, outra regra, hein? Quando o símbolo de maior valor aparece antes, nós temos o que? Que fazer uma soma, certo? Uma soma. Exemplo, eu tenho aqui a letra V e depois a letra I, certo? Essa letra V é maior do que a letra I, certo? Então, se o símbolo maior vem antes, eu tenho que fazer uma soma. Então, o V vale 5 e o I vale 1. Somando aqui, dá 6. Do mesmo jeito com o 8. Olha só, para fazer o 8, eu boto um V e 3i. Como o V é maior do que o 3i, então eu vou somar 5 mais 3, que dá 8. Entendido? Bom, pessoal, nós temos então, quando o símbolo já for menor valor, aparecer antes, a gente já vai fazer uma subtração. Aqui tem alguns exemplos. Para fazer o 4, eu tenho que colocar o que? A letra I e um V. Perceba que a letra I é menor do que o V, certo? Então eu tenho que subtrair, claro, sempre o maior menos o menor. Pego o 5 menos o 1. O 5 é a letra V e o 1 é a letra I. E com isso, fazendo essa subtração, dá exatamente o 4. Do mesmo jeito para fazer o 9, certo? Como eu tenho que colocar a letra I antes do X. Com isso, eu estou indicando que eu vou fazer uma subtração do 10. Então, eu vou pegar o 10, repetir o 10 aqui e subtrair por 1. 10 menos 1, 9. Certo? Então, para fazer o 9, eu tenho que colocar a letra I antes do X. Do mesmo jeito com o 400. E para fazer o 400, eu vou colocar a letra C antes do D. Bom, pessoal, vocês têm que tomar cuidado com uma coisa, viu? Tem que lembrar que eles se dividem em dezena, centena,
certo? E assim por diante. E unidade. Ou seja, para usar o i, eu tenho que usar nas unidades. Então eu só posso usar o i com v ou aqui o i com x, né? Certo? O i com o x para chegar aqui na casa das unidades. Eu não posso usar o i com 100, certo? Senão ficaria 99. Olha só. Então eu não teria aqui a casa das unidades. Eu pularia logo para a casa aqui da parte do 90 para lá. Entendido? Então vamos aqui ver outros exemplos. Então seria o 4, o 40, 44, 400 e assim por diante. Do mesmo jeito, 9, 90, 99. Bom, vamos ver aqui o sistema indo-arábico agora. Bom, pessoal, esse sistema indo-arábico, essa palavra aqui, indo, foi porque quem criou o sistema foi os indianos, o povo indiano, e arábico, porque quem aperfeiçoou foi o povo árabe, certo? E aí, em homenagem a eles, foi criado o sistema indo-arábico. Bom, esse rapaz aqui, ele que criou, aperfeiçoou justamente esse sistema indo, certo? Por isso que esses algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 9, certo? Recebeu esse nome de algarismos, esses símbolos aí. Recebeu o nome de algarismo por causa do nome dele, que era o Al-Kiwari, certo? Mais ou menos isso está escrito. E aí, em latim, esse nome ficou algorismos, que em brasileiro, né, não em português, aqui a gente chama de algarismo mesmo. Entendido? Então, esses símbolos aí, pessoal, são 10 símbolos que a gente chama de algarismos, certo? Perceba que existe o surgimento de um símbolo que representa a ausência de quantidade, que é o zero. Olha só, esse zero aqui representa a ausência de quantidade, onde nos outros sistemas não tinha. E também, pessoal, esse sistema indo-arábico, ele é um sistema posicional, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você coloca um número aqui, 78.230, aliás, 78.230.129, esse número aqui, pessoal, perceba que nós temos o 2 em uma posição, o algarismo 2, e o algarismo 2 em outra posição. Olha só, eles têm valores diferentes. Ele aqui nessa posição vale 20 unidades, certo? E já ele nessa posição aqui, nós vamos ter quanto? Vou colocar o 2, 0, 0. Vou colocar os outros números depois dele, tudo 0, para saber quanto é que ele vale. Então nós temos aqui 200.000 unidades, certo? Então a posição importa muito aqui para o nosso sistema de algarismos. Então eles se dividem assim. Percebam que deixa eu apagar aqui. Eles vão se dividir em ordem e classes, certo? E essas ordens nós temos aqui primeira ordem, não foi colocado aqui, mas vocês já entendem que começa da direita para a esquerda. Primeira ordem, segunda ordem, certo? Terceira ordem, e a cada 3 ordens nós temos uma classe, certo? Começando aqui pela classe das unidades simples. Aí essas ordens continuam a contagem, certo, pessoal? Quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. E aí, ó, já foram 3 ordens novamente. A gente vai para a segunda classe, que agora é a classe dos milhares. Depois da sexta ordem, nós temos a sétima ordem, a oitava ordem, certo? Onde já está na casa dos milhões. Aí fica milhões. Se fosse a próxima classe, ia ser a classe dos bilhões, depois trilhões e assim por diante.
Entenderam? Então nós temos o significado aqui de cada número. Olha só, nós temos o 9, que vale 9 unidades. A dezena, né, o 2, que vale 2 dezenas, que é 20 unidades. Uma centena, que vale 100 unidades. Já esse zero aqui seria o que? Uma unidade de milhar, mas como é zero, vai valer 0 unidades aqui, né? Vamos aqui, tem mais? Dezenas de milhar. Então esse eu tenho 3, então eu tenho 30 mil unidades e assim por diante, até chegar na dezena dos milhões. Então vai ter 70 milhões. Entendido? E aí a gente pode decompor esses números dessa forma, certo? Para aí fazendo essa decomposição, por exemplo, no 324, nós temos 300 unidades mais 20 unidades, mais 4. Se você somar, vai dar exatamente os 324. Da mesma forma, nós temos nós temos aqui 122.154. Que você fazendo a decomposição dele, você facilmente vai perceber que nós vamos ter uma soma de 100 mil, mais 20 mil, mais 2 mil, mais 100, mais 50, mais o 4, certo? Valeu, pessoal, e até a próxima. Vamos ficando por aqui.